Ô, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Deus está usando as crianças para nos alertar sobre algo. Eu acabei de assistir aqui 3 vídeos que mexeram muito comigo. Eu vou compartilhar com você. De crianças que viram Jesus, viram Deus, viram os anjos. Inclusive, se você já teve alguma experiência com seu filho ou você mesmo teve essa experiência, deixa aqui depois nos comentários que eu quero ler. Porque, irmãos, nós precisamos olhar para as crianças. Jesus disse que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como um desses pequeninos, nós não veremos o reino de Deus. Então a Bíblia fala muito sobre isso, sobre termos um coração puro, porque o próprio Jesus disse também, em Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Muitas vezes nós pensamos assim, mas como que é Deus? Como que eu posso ver a Deus? Irmãos, nós podemos ver Deus agindo o tempo todo na nossa vida, no dia a dia. Mas isso vai acontecer quando o nosso coração estiver mais puro, mais purificado. E a Bíblia diz também em Hebreus 12:14, diz assim, esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, precisamos urgentemente buscar uma vida de mais santidade. Uma vida onde nós estamos mais consagrados ao Senhor. Começa a fazer uma reflexão aí. Qual foi a última vez que você fez um jejum, que você renunciou à sua carne para fazer a vontade de Deus? Isso deve ser uma constância, deve ser um estilo de vida para nós. Amém? Então vou colocar aqui um vídeo que eu assisti de uma criancinha. Ele é filho do Pyong Lee. Ele é bem conhecido. Filho também da Sammy, que é um antigo relacionamento que eles tinham, e essa criancinha vai nos dar uma grande lição aqui. Eu vou colocar para você, preste muita atenção. Bom dia, Deus! Ó, presta atenção. Bom dia, Deus! Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil, vem brincar com Deus, mamãe. Não, para aqui, gente. Pare de fazer essa coisa inútil e vem brincar com Deus, mamãe. Irmãos, isso aqui é para todo mundo. Nós precisamos parar, sabe, de ficar focando só nas coisas terrenas. Eu me lembrei que agora de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus foi na casa delas e Maria ficou aos pés de Jesus, ficou aprendendo com ele. E Marta ficou preocupada em arrumar a casa, em deixar a casa mais limpa. Talvez foi uma boa intenção, mas Jesus disse para Marta, 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 você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, sendo que somente uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada. Jesus estava querendo dizer, olha, aproveite o tempo em que eu estou me manifestando, em que eu estou dando a chance de vocês aprenderem comigo. Me busquem enquanto é tempo. Amém? Nós ficamos preocupados com muitas coisas, irmãos, mas uma coisa só é necessária: aprendermos com Jesus, porque ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Vamos continuar aqui. Ouviu o que ele tá falando? Você tem que fazer assim, então. Tá bom? Ele falou que quer buscar uma corrida com a gente. Meu Deus. Irmãos, isso é um soco no estômago para nós. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então, esse vídeo mexeu muito comigo, sabe? Porque a gente perde muito tempo, o adulto trabalha muito, é muita correria e a gente não para ver as coisas simples da vida, né? E agora eu quero mostrar para vocês um vídeo, porque depois que eu assisti esse, eu me lembrei que a minha filha, ela teve uma experiência, eu tenho certeza, ela brincou com os anjos, sabe? Ela era muito novinha e eu lembro que eu estava no celular, né? Como sempre, a gente, né, se perde muito nisso. E eu vendo o celular aqui e eu percebi que ela estava inquieta e ela ficava olhando para cima e brincando, olhando para o teto. Irmãos, passaram-se ali uns 2 minutos que ela estava daquele jeito. Aí eu pensei, gente, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu acho que ela está brincando com os anjos. E aí eu decidi filmar. Então esse pedacinho da filmagem que eu vou colocar aqui é simplesmente o final da experiência, porque ela já estava uns 2, 3 minutos brincando desse jeito. Então, ó, presta atenção, ó, olha como que foi.
Olha aí, gente. Ela não parava de apontar pra cima e rir, sabe? Então, assim, isso mexeu muito comigo naquela hora, sabe? Inclusive, depois dessa experiência, eu comecei a orar junto com ela. E eu comecei a agradecer, sabe? A Deus, porque foi uma experiência que ela teve. Eu tenho certeza que ela estava brincando com os anjos. E aí me conta aí também se você já teve alguma experiência como essa, né? Porque eu sei que muitas pessoas têm tido experiências. Eu vi vários vídeos de criancinhas aqui no YouTube, de crianças que também tiveram uma experiência não só de ver um anjo, mas tiveram assim uma revelação mesmo, sabe? E aí eu me lembro que eu coloquei um vídeo há um tempo atrás aqui no canal de uma menina contando o testemunho de que ela viu o céu. E hoje eu fui descobrir que ela tem um canal no YouTube, o canal é Maf Aguiar, vou deixar aqui para vocês pesquisarem depois. E no canal dela ela fala de Deus, fala de experiências, ela tem dado um bom exemplo, né, para pessoas da idade dela. Então eu vou colocar o vídeo, presta muita atenção, mesmo que você já tenha assistido, assiste de novo, você vai ficar muito impactado. Olha o que ela disse. Vale a pena ficar? Eu tava falando e eu lembrei de uma frase que eu vi, que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo para ouvir o volume de Deus. Pra poder ter ouvido espiritual. Bom, agora é meia-noite 19 e eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Olha isso. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentado nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco tipo, nossa, muito branco. Era um branco tipo da cor do sol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Meu Deus. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó, ele tava assim. Eu sentava aqui, ó, bem aqui. A perna esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto, ele deve ter 3 metros, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha. Tava bem pequena. Vamos chegar. Sim, e não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas, uma multidão, sabe? Uhum. E aí a gente tava lá e eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó.
até aqui. O corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí, é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura. Que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir... Se você te sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois eu voltei como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco atrás do trono, passando a mão do cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, era muito sedoso, era muito macio. Ele não era oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável, é muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu chorando tava de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu senti, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada. E você viu que eu tava chorando? Sim. Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir. E eu não conseguia. Porque era uma coisa natural. Eu tava assim, eu tava chorando. Eu tava escorrendo lágrima, uma atrás da outra. Não é um sentimento que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. E preenchi. Gente, eu não sei vocês, mas eu já tive muitas experiências assim, de ficar chorando e é uma alegria. Quem olha de perto pensa assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Inclusive uma vez eu tava numa igreja e a presença de Deus estava tão forte, eu não parava de chorar. No final, umas 5 pessoas se aproximaram de mim e perguntaram, moço, tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá sofrendo muito? Eu falei, gente, eu tô sentindo a presença de Deus. Então assim, eu consigo entender o que ela tá passando, o que ela viu. As pessoas ficam na presença de Deus, naquele transbordo de alegria, sabe? E a Bíblia diz em Isaías que a alegria eterna coroará nossas cabeças. Então, irmãos, vale a pena a gente perseverar, vale a pena estar com Jesus, amém? Vamos continuar aqui. E preenchia o coração, te deixava feliz? Sim, parecia que tinha alguém segurando meu coração e cuidando dele, sabe? Quando cobertinha e tudo mais, dando espeta, cuidando assim, sabe? Cuidando mesmo. E eu tava chorando muito, choro muito alegre. E eu tava rindo. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo, e Ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E ele tava dando uma risada. Todo mundo tava chorando, todo mundo tava rindo. E eu tava chorando e tava rindo. Eu entendi.
E eu não conseguia parar. E eu tava chorando, e eu ficava meio molhada. E eu tava rindo muito. Eu tava tipo assim, tava rindo, mas eu tava chorando. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim, ele me pegava inteiro assim, como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Uma proteção, assim. Sim, e aí ele ria assim, aí ele punha a mão em mim, fazia assim, ó. Assim, ó. Assim. Passava a mão no meu corpo, assim, e ele ficava feliz que eu tava lá. Aí, na outra visão, né, que foi que eu tava penteando o cabelo dele, mais ou menos, tava passando a mão no cabelo dele, foi muito lindo. E parecia que era um campo de futebol, que não tinha fim. Era o teto, não tinha fim, do lado não tinha fim, era tudo branco. E parecia que lá no fundo algumas coisas com cores, parecidas com pessoas, mas pessoas longes, bem longes. Eu não olhei pra trás, mas eu sentia, tipo, sabe quando você tá indo assim, você não ouve muita coisa, mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você, igual no centro. E aí você Centro sabe... aqui da cidade? Não. Você, mesmo que você não tá vendo que tem gente atrás de você, você sabe que tem gente atrás de você, porque sempre tem. Ah, tá lotado o centro da cidade, entendi. Você sabe que tá ali, mas você não tá olhando. Você sentia a presença de várias pessoas. Você sabe que tem gente porque você vê, você sabe que lá é um lugar muito povoado, mas eu não sabia que lá tinha, eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu tô no centro. Tem gente lá, tinha gente de todas as formas, sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas, e tinha várias coisas lá, e não tinha fim, era tudo branco, e só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Foi forte. Foi. Eu não sentia nenhuma dor, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque eu tava com ele. Foi emocionante. Eu tava com ele, então é muito bom. Agora você Eu você quero tá bem? ficar com ele. Nossa, vamos ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá. Que lugar. Agora não. Pra abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. E vale a pena buscar Deus para ter essas experiências? Dá para as pessoas não falar que é mentira minha. O corpo parou de tremer? Ele tá gelado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quer orar mais um pouquinho com a mamãe? Quer? Não pode desligar o testemunho? Pode. Então fala tchau. Irmãos, vocês viram aí, né? Eu desejo toda a sorte de bênçãos na vida dessa menina. E eu confesso assim que eu tenho orado muito pedindo que Deus dê as mesmas experiências, né, para os meus filhos. Que você possa também orar pelos seus. Porque realmente, irmãos, quando a gente está na presença de Deus, parece que tudo perde o sentido, tudo perde o valor, não é assim? Eu já vi muitos casos de pessoas que estavam na UTI, no último momento ali, e tiveram experiências assim sobrenaturais, e muitos acabaram partindo com o Senhor. E eu tenho certeza que elas só partiram porque Jesus deve ter perguntado para elas: você quer ficar aqui na terra ou você quer vir comigo? E irmãos, o convite de Jesus é irrecusável, sabe? Não tem o que dizer. O apóstolo Paulo disse: eu gostaria muito de ficar com vocês, mas estar com Cristo é infinitamente maior e melhor. Então só quem já teve uma experiência
dessa magnitude sabe que é infinitamente melhor e maior, amém? E que esses vídeos sirvam para você também se sentir encorajado, porque hoje nós estamos passando por tantas lutas aqui na terra, mas um dia isso vai passar. E a glória que nos está reservada não se compara com os sofrimentos deste mundo, amém? Então eu espero que você tenha gostado e eu peço agora que você compartilhe. Vamos enviar para o maior número de pessoas no WhatsApp. As pessoas precisam ver vídeos como esses. Vai fortalecer muito a fé delas, tá bom? Deus abençoe, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.